que você. A gente estava conversando hoje, você estava me falando uma situação do Alcione, né? Eu tenho percebido assim que o Paulo tem se mostrado um excelente vice ali, sempre junto com o Helder. O Alcione fez esse trabalho de maneira magnífica, ajudou a garantir a reeleição, né, o trabalho que todo o pessoal ali fez. E o Alcione hoje como secretário de governo é outro que também não para nem para respirar, vamos dizer assim. Então, quero falar nisso, o que eu quero dizer com isso? Eu entendi. O Helder fez uma coisa, por isso que eu digo, o Alcione hoje é uma peça-chave ali, ele é o secretário de governo, secretário de trânsito, duas secretarias que são muito cobradas. O trânsito está sendo construído agora e vai ser uma vitrine sujeita a levar pedrada. Sim. Mas o que eu quero dizer com isso, como você falou que já sabe? Eu vi no Helder algo que eu não tinha visto ainda aqui em Colombo. Não tinha visto isso. A ex-gestora doente não deixava o vice assumir. O vice não, imagina o vice assumir. O Helder, no primeiro mandato, o Alcione assumiu mais de uma vez. O Alcione teve o poder da caneta, ele tomou decisões nas vezes que ele assumiu. E agora, já no início do mandato, o Paulo já assumiu a prefeitura também com caneta. Teve algumas decisões que o Paulo tomou enquanto o Helder estava na China. O que você me fala disso, Ivan? Eu nunca tinha visto isso em Colombo. Em relação ao Helder, né, você viu nos olhos dele, não apenas os olhos verdes do Helder, né? Sim. Né? Olho verde meu filho tem. Há uma diferença muito grande da administração Helder Azarotto, da administração J. Camargo e da administração Beth Pavim. É a valorização do vice. J. Camargo não valorizou a vice dele, que era a Rose Cavalli. A Rose Cavalli, ela nunca assumiu o cargo de prefeita. Ela foi O vice. primeiro vice foi o marido dela, o Pedro, o que Pedro, também não. Pedro Cavalli, né? E depois foi a Rose, nunca subiu. Aí vem a Beth Pavim. A Beth também, ela nunca deu oportunidade para o vice. Talvez porque a Beth, ela tinha um projeto político de ser prefeita, reeleita prefeita, deputada, voltar para a prefeitura, né, e ser reeleita. Sabia que se ela tivesse valorizado o vice... Você sabia que o Ademir Goulart, primeiro vice ali de 2012 a 2016, ele era o vice elétrico? Vice elétrico? É. A gente falava assim, cuidado, Ademir, não vai deixar você assumir, não vai te dar espaço. Ele, tô ligado. Boa. Grande Ademir Goulart. Foi meu vizinho durante muitos anos, né? Ademir tem grande história também. O Ademir nunca assumiu a prefeitura. Não né? deixaram. A Rosita nunca assumiu. E o Sérgio? Se eu não me engano, o Sérgio assumiu apenas um dia a prefeitura. Um dia só. Durante os 4 anos, assumiu um dia. E nesse dia, ele fez história. E um dia, eu cheguei, Wilson, a falar com o antigo gestor da BET, chefe de governo, e falei assim, olha, se vocês têm a pretensão de lançar o Sérgio como vice, precisa aparecer mais o Sérgio. O Sérgio não aparece. E daí essa pessoa falou para mim assim, para que serve o vice? Para que serve o vice? Nessas gestões não tinha serventia mesmo. Não tinha. Hoje, totalmente diferente. Olha, você acabou de falar sobre o Alcione. Olha o grande trabalho que o Helder fez no primeiro ano de mandato, né? Juntamente com quem? O professor Alcione. O Helder não teve medo de lançar o Alcione como futuro prefeito, porque o Helder também tem um projeto político. Prefeito reeleito, né? Com certeza vai ser candidato nas próximas eleições a deputado estadual ou federal, né? Hoje uma aprovação de quase 80% dos votos. Então, a valorização do vice... Não, e outra, o Helder pode fazer mais história. Vai ser o primeiro prefeito, né, dos últimos 20 anos a fazer o seu sucessor. Pode ser o Coradinho, também como pode ser o próprio professor Alcione.
Eu, assim, vejo uma pessoa muito íntegra no Paulo Curadim, mas se você perguntar a minha opinião, e aqui eu sempre falo aquilo que eu penso. Sempre deixo claro, Ivan, eu penso isso, o convidado hoje é você, mas todo convidado eu deixo claro, olha, eu tenho um pensamento, você vai dizer o seu. Eu hoje colocaria minhas fichas no Alcione, pelo trabalho do No Alcione. professor Alcione. Eu colocaria o trabalho nele. Até porque o Curadim, ele é mais empresário do que político, né? Não, Curadim, não é nenhuma. Eu não vejo isso como disputa, sendo muito aham, sincero. O Alcione, ele tem se preparado aí uma vida toda para isso. Né? Ele, como eu digo, ele foi uma peça fundamental na primeira eleição do Helder, trabalhou muito bem, foi valorizado dentro da gestão, por isso que eu falo, o Helder tem esse diferencial. Aonde ele está, o vice está com ele, está junto, está trabalhando junto. E o Alcione eu vejo ele, claro, cara, pô, 2028 tá longe e tá perto, vamos dizer assim. aham. Mas se tem um cara que está muito bem preparado aí hoje dentro do grupo, é o Alcione, o professor Alcione. Você me permite contar uma pequena Claro, história do claro. Alcione? Questão de 8, 10 anos atrás. O Alcione assumiu a, uma função no governo do estado, na Secretaria de Educação. Ele era responsável aqui pela região norte, né? E eu fiz uma matéria destacando, né? Pô, até que enfim, alguém de Colombo representando a cidade no governo do estado. E eu fui muito criticado na época, mas eu mantive a minha matéria no ar, não tirei do ar, fui pressionado a tirar a matéria do ar, não tirei até hoje. Se alguém for lá no meu site e consultar, está lá a matéria do professor Alcione.